para a sociedade se houverem uma tentativa de igualdade entre patrícios e plebeus. Então, quando os plebeus voltam para Roma, há o quê? A criação da lei das 12 tábuas. Gente, uma curiosidade, não se sabe se essas tábuas eram de ouro ou de bronze ou de madeira, mas se sabe que eram tábuas. Nessa legislação das 12 tábuas, foram tratados vários temas, organização e procedimento judicial, normas para os inadimplentes, poder pátrio. O que é o poder pátrio? O poder dos pais sobre os filhos, sucessão e tutela. Sucessão o quê? É o direito que vai reger patrimônio, a transferência de patrimônio entre o falecido aos seus herdeiros, propriedade, direito penal, direito público, direito sagrado. Após a lei das 12 tábuas, foi criado o quê? A Lex Lecínia, no ano de 357 a.C. Essa lei foi criada com um único objetivo: possibilitar que patrícios e plebeus casassem. Olha que interessante. Naquela época, só poderia haver casamento entre patrícios. Não poderia haver casamento entre patrícios e plebeus. Então, nesse sentido, essa lei trouxe essa regulamentação bem interessante. Roma, gente, ela era dividida em 3 modelos políticos. Modelo monarquia, óbvio, onde há um rei com poder centralizado, a república e o império. Isso são 3 formas e sistemas de governo. Vamos falar da república, gente. Quais eram as fontes do direito na república? Eram os costumes chamados lex rogata. Essas leis eram feitas pelos magistrados que necessitavam de uma aprovação. O que acontecia, gente? O magistrado, ele era aquele que julgava os conflitos. Então, ele via o quê? Ele via que determinado conflito, ele era reiteradamente julgado por eles. Então, eles criavam normas para tentar já padronizar aquele julgamento. Só que essas normas, as lex rogata, elas deveriam ser aprovadas pelo governo. Segunda forma de lei, lex data, promulgada pelos magistrados sem a necessidade de aprovação. Depois, os editos dos magistrados, feitos para durar mais tempo, eram leis mais sólidas. Ok, gente? E havia também a jurisprudência. O que era uma jurisprudência? Quando os magistrados precisavam fazer uma análise de questões mais técnicas, eles solicitavam aos jurisconsultos que fizessem um trabalho de pesquisa para que aquela situação fosse analisada e criada uma lei sólida. Ok? Então, quem eram os jurisconsultos? Eram grandes estudiosos de direito, contratados pelos pretores e magistrados para prestar uma consultoria jurídica. Olha que interessante, isso lá antes de Cristo, na época de Roma. Era uma espécie de advogados, né, gente? Então vamos lá. Principais características da República. Participação popular, havia eleições. Somente os patrícios poderiam ser magistrados. Havia uma luta enorme, ferrenha e gigante entre plebeus e patrícios. Ok? Então tá. Vamos falar um pouquinho
do legado do direito romano para a sociedade. Olha que interessante, gente. Roma criou procedimentos judiciais organizados. A parte interessada, tal qual como na Grécia, levava a sua demanda perante o pretor, que agendava ali uma audiência. Então chegavam ali, vamos pensar o seguinte, eu tinha uma demanda contra o Rodrigo. Então era marcado eu chegava lá perante o pretor, levava a minha reclamação e era agendada uma audiência. Naquela audiência ia comparecer eu e o Rodrigo, sem intervenção de um advogado, de um operador do direito. Tá? Então haviam duas fases. Primeiro, essa fase inicial, chamada in iure, que seria o quê? Perante o pretor. E a segunda fase, chamada in iudicto, perante o juiz. Tá? Então, essas eram as duas fases que eram do procedimento do judicial nessa época. Ok, gente? Continuando aqui, vamos falar então do legado do direito romano para a sociedade. Então, o que é direito romano, gente? Conjunto de princípios e regras que regem a sociedade romana desde as suas origens, do ano 753 a.C. até a morte do imperador Justiniano. Gente, esse imperador, ele foi o responsável pela compilação das constituições vigentes até a época da República. Ele fez um compêndio, ele reuniu as constituições romanas num livro só e as divulgou. Então, o marco inicial do direito romano é o imperador Justiniano, que fez esse compêndio das leis. Ok, gente? Tá. Então, o que ele fez? Ele dividiu a legislação em 3 tipos, chamada iuris civilis. O digesto. O que era um digesto? Gente, o digesto era seleção dos mais sábios ensinamentos jurídicos exarados durante os 13 séculos do direito romano, colocado numa legislação reunida. Então o que ele fez? Pegou os ensinamentos mais sábios, mais elaborados e reuniu numa legislação. Segundo, o código foi a compilação das constituições dos soberanos. E as novelas, as novas leis. Isso foi o iuris civilis. Vamos falar do legado do direito romano para os dias de hoje, gente. Primeiro legado, casamento, uma relação jurídica e, além disso, uma relação jurídica e o affectio travei aqui. Então, primeiro, família, casamento, é uma relação jurídica. Quando você vai casar com alguém, é uma relação jurídica que deve ser sacramentada por um juiz de paz no cartório. É criar um documento, como se fosse uma certidão de início do casamento. É uma certidão de casamento. Ali está o quê? Iniciado uma organização jurídica, marido e mulher. Nessa organização jurídica deve existir o quê? Affectio maritalis, afeição conjugal. Deve haver o quê? Deve haver um sentimento ali, entre os dois. Ok? Nessa era, gente, a mulher era totalmente submissa ao homem. Não tinha essa história de igualdade. O homem dominava, mandava na mulher. Ok? Segundo legado, direito das coisas. O que ele fez? O direito, os bens são incorporados ao patrimônio daqueles que o detêm. Então, se eu sou dono de um lote,
aquele lote pertence a mim, então ninguém pode se apropriar daquilo. Ok? Outro legado, res divini iuris, propriedade dos deuses. Então, algumas situações, algumas, vamos dizer que alguns domínios seriam dos deuses. Res publique, coisas e propriedades do Estado. Por exemplo, algumas propriedades seriam do Estado. Res comunes, coisas comuns, por exemplo, uma praça. E além disso, trouxe uma diferenciação entre posse e propriedade. Gente, isso é uma coisa importantíssima que muita gente não sabe. Uma coisa é você ter a posse, outra coisa é você ter a propriedade. Se você comprar um lote, fizer um documento de contrato de compra e venda e não registrar esse documento, você só tem a posse, não tem a propriedade. É igual eu costumo falar. O pessoal fala assim, doutor, fala, gente. Eu comprei um lote há 50 anos atrás. Primeira coisa que eu falo, você fez escritura e registro? Não. Então você não é dono do lote. O que, doutor? Não. Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Da mesma forma, filho. A pessoa tem um relacionamento com um homem e com a mulher. Se o homem não registrar o filho, outro registrar, o filho será do outro. Por quê? Só é pai quem registra, gente. Da mesma forma, só é pai quem registra, só é dono do imóvel quem registra. O inquilino, ele tem a posse. O proprietário tem a propriedade. Ele pode usar, gozar e fruir. O inquilino só pode usar e gozar. Ele não pode fruir, não pode vender. Então, gente, termino aqui a aula de hoje. Hoje foi um